Sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos a mensagem de hoje, vamos pedir para os amigos que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam no canal, que acionem o sininho para poderem receber os avisos, não é, de postagem, lembrando que os nossos vídeos são diários, e a cada vídeo que acione ali, só dá uma tecladinha no curtir, no joinha, né, naquele dedinho assim, ok? Porque isso nos ajuda muito. Nossa mensagem de hoje é de número 66. A de ontem falou sobre pedir e hoje o título da mensagem é Como pedes? Uma pergunta. Como pedes? E aí, esse pedido em oração. O versículo destacado por Emmanuel é o versículo 24 do capítulo 16 do evangelista João. E nele nós temos palavras de Jesus que nos diz: até agora, ou seja, até aquele momento, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, ou seja, pedi em meu nome e recebereis, para que o vosso gozo, ou seja, para que a vossa satisfação, aquilo, né, para o qual o coração, o desejo do coração se cumpra. Sim, qualquer coisa? Não. Apenas o que for pedido em nome de Jesus. E não com os lábios, mas na essência. E Emmanuel vai nos clarificar o entendimento enormemente com o seu comentário. Vamos ver então. Emmanuel nos diz: em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Ou seja, orar para quê? Não resolve nada, eu peço, não acontece. Desencantadas, nem oram mais. E ele continua: não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem em seu nome? Ou seja, o desencanto não se justificaria, já que ele não prometeu, ele afirmou que a resposta do céu vem quando pedimos em seu nome. Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente querido, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Isso acontece na vida de todo mundo, todo mundo. E ele continua: entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Então, muitas vezes, vem o desencanto porque os petitórios não foram satisfeitos, mas não eram petitórios realizados em nome de Jesus. E ele continua: por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, e claro que aqui esse crente não tem absolutamente nada a ver com os irmãos neopentecostais, que se auto-intitulam crentes, certo? Crente é aquele que crê, ok? Por isso mesmo, a alma crente, a alma que crê, convicta da própria fragilidade, lembrando o salmo que diz, não é? Tudo posso naquele que me fortalece. E se eu não estiver com aquele que me fortalece, eu não sou forte, eu sou frágil. Então, a alma crente convicta, mais do que certa, convicta da própria fragilidade,
deveria interrogar a consciência, né, a própria consciência, sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Então, a prece, ela é um fenômeno espiritual. Nós nos comunicando com o alto para que o alto atenda às nossas necessidades. Mas todas. Aí ele diz para que a consciência avalie ou interrogue sobre o conteúdo do que é pedido. E ele completa dizendo: estará suplicando em nome do Cristo ou estará suplicando em nome das vaidades do mundo? Claro que aí não vamos dizer que se a gente pede para que uma pessoa que a gente ame não morra, não, Senhor, não deixe que a pessoa morra, não deixe, eu não posso ficar sem ela, não deixe ela morrer, não deixe ela morrer. Não é uma vaidade, mas é um ato totalmente imaturo, insensato. Porque cada um de nós tem o seu planejamento reencarnatório e tem o que veio fazer aqui. E é claro que nós não podemos atrelar os planejamentos uns aos outros, principalmente quando tange, né? Quando diz respeito à hora da gente retornar ao mundo espiritual. Então, Deus sabe a hora que nós vamos embora e é isso já foi estabelecido, a não ser, é claro, que se trate de suicídio, ou direto ou indireto. Indireto é quando? No caso mesmo do espírito André Luiz, também trouxe a série, né, Nosso Lar e as subsequentes através da mediunidade de Chico Xavier. Era um médico, não era espírita, e tinha uma vida muito boêmia. Então ele, vamos dizer assim, desgastou precipitadamente suas energias vitais. E isso fez com que ele desencarnasse antes do que havia no que havia sido estabelecido no seu planejamento reencarnatório. Ou seja, quando ele chegou ao mundo espiritual, lá mesmo vemos isso no livro Nosso Lar, ele ficou muito chocado de ser chamado ele ficou 8 anos, não é? Lá no umbral, vagando, né? Porque o Nosso Lar também fica no umbral, é uma colônia que fica no umbral superior, mas ele ficou no umbral inferior lá vagando. Vagando, mas acompanhado pelos bons espíritos, não é? Não é perdido, esquecido, não. Porque ele não tinha ainda, não é, melhorado a vibração dele, não é? E aí ele era chamado repetidamente de suicida, e ele ficava muito constrangido com aquilo, porque ele dizia: mas eu não me matei, eu nem queria morrer. E ele desencarnou de câncer, e é um suicídio indireto, não é? Quando a pessoa, ele ainda por cima médico, claro que ele sabia que o que ele fazia o intoxicava e não, vamos dizer assim, não melhorava em nada e não contribuía em nada com sua saúde. Então, tudo isso aí vai comprometendo. A justiça divina nós temos o quê? Assim como na justiça humana, agravantes e atenuantes, né? No caso, quando nós sabemos das repercussões, né, do mau uso do nosso livre-arbítrio, é um agravante. Vamos lembrar aqui no caso em várias décadas, né, no século XX, onde as pessoas fumavam, até incentivadas pelos médicos, porque isto era relaxante, os médicos indicavam: fume para relaxar. E é claro, as pessoas morriam de câncer de pulmão, e no mundo espiritual elas tinham um grande atenuante, porque elas foram induzidas ao erro por profissionais da saúde. Mas imaginemos agora no século XXI, onde cada maço de cigarros, né, se virar, está lá no Brasil aquelas fotos de pessoas com efizema, com traqueostomia e câncer, foto de pulmão de fumante, mostrando a todo aquele que fuma, cada vez que compra um maço, as consequências do ato de fumar. E é interessante, a gente se pergunta: mas a indústria farmacêutica não
Não reclama, porque isso deve diminuir drasticamente a venda de cigarro. Não diminui. O nome disso é vício. O nome disso é vício. E aí há um agravante, porque a pessoa decide, utiliza o seu livre-arbítrio consciente do erro que está fazendo para a sua própria saúde. Então, tirados os casos de suicídio, a desencarnação vem quando já do planejamento reencarnatório foi aprazado que seria uma encarnação de tanto tempo, cada pessoa reencarnante recebe uma cota de fluido vital para aquele período reencarnatório. Então, chegado esse momento, um afeto ora dizendo: Senhor, não deixe que quem eu amo morra. Não deixe que morra, não deixe que morra, não deixe que morra. Estamos pedindo isso em nome de Jesus? Não é uma vaidade, mas é uma insensatez, né? É um egoísmo até, porque nós estamos querendo que a pessoa não morra porque ela não pode nos deixar, nós não podemos ficar sem ela. Ué, e o caminho dela? Não tá? A gente não deveria pensar: Senhor, a protege para essa nova fase da sua vida. Não, ela não pode me deixar. Mas se ela ficar, ela vai parecer um vegetal. Não, mas ela não pode me deixar. Nós conhecemos um caso assim, de um casal que a esposa pediu, não é, para o marido não morrer. E ele ficou alguns anos ainda, mas muito comprometido, e ao final ela já estava pedindo para que Deus o levasse. Então, a gente tem que ter cuidado, aí é a mensagem de ontem, né? Se a gente sabe o que está pedindo, né? Mas aqui tem sobre a satisfação do nosso pedido, ou seja, o pedido vai ser atendido ou não vai ser atendido. Jesus dá certeza do atendimento quando o pedido é feito em nome de Jesus. Ainda vamos esgotar mais este assunto, ou melhor, o nosso Emmanuel vai nos ajudar nesse sentido. E ele continua dizendo, repetindo a frase que ele disse, a questão da vaidade, que não é só vaidade, mas também outras imperfeições nossas, vamos colocar assim, como o egoísmo. Estará suplicando em nome do Cristo ou em nome das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração, é claro que a vibração está baixa. Então eu consigo inspirar coisas boas ou me fortalecer na resignação? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Então, está aí toda a providência divina para nos atender. Quando começamos as reclamações, as queixas, tudo vai ficando turvo, como aquela tempestade de areia naquele dia claro do deserto. O que se enxerga? Nada, não é? Então, as nossas queixas contínuas, a nossa insatisfação contínua, e reclama de tudo isso vai tornando com que todas as bênçãos que vêm até nós, claras e cristalinas, se tornem turvas. Mas turvas por quem? Por nós. Ficaram turvas pela nossa própria ação mental perturbada. E ele continua: mas pedir em nome de Jesus, aí ele vai dizer o que é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa. Vou reclamar? Pedir em nome de Jesus é aceitar a sua vontade sábia e amorosa. É entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. O necessário diante da situação. Ou seja, questão do ente querido. Se é um fato, se chegou o momento do meu ente querido, o
que eu preciso? O que eu preciso? Me queixar? Não. Esse é o momento da pessoa. Foi chamado, Deus chamou, foi. O que eu preciso pedir? Força. Força para suportar este momento de perda, de luto, de dor. Vai passar. Mas é um momento, é um processo de ressignificação da minha vida com a ausência daquela pessoa. É um processo doloroso. Mas se eu juntar nesse processo toda a minha revolta, isso torna-se um luto complicado, né? Então, pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa. Ou seja, eu aceito aquela realidade. Até porque a realidade não adianta eu não aceitar. Ela se impõe como fato. Fiquei desempregada. Depois de 20 anos, cortaram lá o quadro, foi enxugado e eu fui na primeira leva, mas nem reconheceram. Aí eu entro numa revolta e o fato é, agora isso aconteceu. Estou desempregado. Então eu tenho que olhar para frente e ver como é que eu vou resolver isso. E não ficar lá nadando no mar da situação que não podia ter acontecido, mas aconteceu. Então eu não vou olhar para frente, eu vou ficar aqui nadando em círculos de uma situação que eu não aceito. E não vou conseguir dar direcionamento de continuidade na minha vida. É claro que também perder o emprego incorre em luto. Como finalizar um casamento também incorre em luto. Eu não esperava, eu não queria me separar, sim, mas o outro quis. Então, uma relação é feita de duas partes. É preciso que as duas queiram para que a relação se estabeleça. Uma das duas partes pede para sair, o que eu faço? Não aceito? Quantos crimes são cometidos porque uma das partes não aceita? Não é? Então, nós temos que entender isso. A outra pessoa não quer. Poderíamos ser nós a não querer. O outro tem que aceitar o que eu decidi. Eu não quero mais continuar nesse relacionamento. E não continuo. Certo? O outro não pode me obrigar a ficar, como eu também não posso obrigar o outro, porque no coração a gente sente ou a gente não sente. Acabou. Vamos olhar para onde agora? Vamos olhar para frente. O que eu preciso pedir nesses momentos? Força, calma. Paciência com a minha própria dor, que ela vai passar, né? Ela vai passar. Mas vai passar melhor se eu estiver mais atento a esse trabalho, né? De cuidar do meu sentimento de luto. Entendendo de que ele é natural diante da minha perda, seja do que for a minha vida. Então eu vou pedir força, calma, uma ligação maior com o meu anjo guardião, para sentir ali o quanto eu estou sendo sustentada. Vou procurar o abraço dos meus amigos, não é? Eles também não vão poder resolver isto, mas vão poder sempre me apoiar. Às vezes a gente se fecha e não quer ninguém. Ok, também é um momento, a gente tem que respeitar isto, não é? Mas a gente não pode se fechar para a gente mesmo, porque senão vai criar assim... Eu posso não querer que ninguém limpe a minha ferida, mas eu vou limpar, porque se nem eu limpar a minha ferida, ela vai infeccionar, né? Então não quero que o outro me ajude, ok, mas eu tenho que ir lá resolver. Ok, não quero que os meus amigos me ajudem a limpar a ferida, mas olha só, eu também não sou... Às vezes essa ferida precisa de quê? De cuidado profissional, não precisa? Às vezes eu tenho que ir no hospital para limpar a ferida. Tenho que deixar que o profissional me ajude, porque eu não sei, está muito complicada essa ferida. De repente, abriu um abscesso, infeccionou e tem que levar a ponto, e aí eu preciso de um profissional, né? Também nas questões emocionais e psíquicas, a gente também precisa desse tipo de ajuda, que é muito importante. E o nosso Emmanuel continua caminhando já aqui. Para a conclusão, ele diz: somente nesse ato de compreensão perfeita, perfeição a gente não tem em aspecto nenhum, mas vamos pensar que essa compreensão possa ser a mais perfeita possível dentro da nossa condição, não é? Então, somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime, então eu tenho que compreender que o amor de Jesus por nós
é sublime, que Ele não vai nos colocar numa roda viva para nos torturar. Existe um propósito. Isso na hora que a gente está sofrendo, às vezes é difícil a gente refletir sobre isso. Por isso que é bom a gente começar nos momentos de não dor, de não sofrimento, a começarmos a refletir sobre a nossa vida e sobre as fases da nossa vida. Então, somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime, encontraremos a satisfação completa, a infinita alegria. Claro que não é uma alegria do mundo, é uma alegria espiritual, a alegria de quem entende que está acontecendo o melhor. É o melhor que Deus pode promover para nós. É como aquela comida rica, mas para a criança não é nada saborosa. E ela acha que a comida é ruim para ela, e não é. Assim também muitas situações que Deus nos oferece, nós achamos que são ruins porque nos causam dor, mas são boas porque nos fazem crescer. E ele conclui dizendo: observa a substância, o conteúdo de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Então, dize-me o que oras, o que pedes na oração, e eu te direi, eu não, né? E será dito pela própria consciência, com certeza, como está o nosso grau de amadurecimento. Então, se eu sair pedindo para ganhar na loteria, pedindo para poder comprar um carro no final do ano, eu tenho que pedir força para trabalhar. Né? Se eu trabalhar, eu vou ganhar. E aí, eu vou fazer o que meu livre-arbítrio disser. Eu tenho que pedir saúde, pedir força, disposição, paciência, calma, esses recursos que nos ajudam a enfrentar as lutas. Mas pedir para que a luta não exista, ou pedir para que só venham... Só sejamos contemplados com os prazeres do mundo ou com as satisfações materiais, é um grave, vamos dizer assim, uma grave revelação, né? Grave no sentido de que as nossas imperfeições nunca são... A gente nunca as destaca com satisfação, né? Ninguém gosta de destacar seus defeitos, né? Suas imperfeições. Então, nós temos que destacar em nós mesmos que não estamos amadurecidos o suficiente, principalmente para um ponto importante, que é o da prece. Não é algo que realmente nos deixa assim, poxa, que legal. Não. A gente lamenta. Mas, como estamos? Estamos espíritos reencarnados no mundo de provas e expiações. Sendo assim, somos espíritos ainda com um alto grau de imperfeição. Vamos compreender, mas vamos ficar atentos para que diariamente possamos ir diminuindo, cada vez mais, dia a dia. Hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje. Muito bom. Vamos então à nossa prece. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção da reencarnação, pela bênção, Senhor, da família que recebemos, da saúde e das provas, dos desafios que nos chegam, ajudando a que melhoremos a nossa inteligência e o uso da nossa capacidade, da nossa liberdade, Senhor, de escolha. Abençoa a nossa ligação com o nosso anjo guardião, Senhor. Abençoa esse companheiro invisível que está sempre ao nosso lado. Abençoa aos nossos afetos, os da carne e os que já retornaram ao mundo espiritual, mas abençoa igualmente a todo o nosso irmão de humanidade, Jesus.
em especial aquele nosso irmão, onde quer que se encontre, que esteja em sofrimento. Obrigado por tudo, Mestre. Graças a Deus. Então, amigos, amanhã estaremos juntos mais uma vez com o programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.